Graça e paz, bem-vindos ao Ministério Missão Vida e sejam abençoadas com mulheres da Bíblia de A a Z. Eu sou a evangelista Mônica e venho compartilhar hoje com vocês o tema Joquebede. Quem foi Joquebede? Joquebede foi uma esposa e uma mãe. Muito importante a participação dela na história do povo hebreu e da libertação do povo de Israel. Joquebede foi a mãe de Moisés, mãe de Arão e mãe de Miriam. No capítulo 2 do livro de Êxodo, ali a Bíblia nos fala quem foi Joquebede. A Bíblia já começa nos dizendo que ela era uma descendente de Levi, casada com um descendente de Levi também, da tribo de Levi. Eles estavam no cativeiro, quando Israel estava cativo ainda lá, sob os domínios de Faraó, quando ali ela tem um bebê. E esta criança foi escondida pela sua mãe, Joquebede. Este bebezinho, até os 3 meses, precisou ficar escondido, porque havia um decreto de morte para todos os meninos nascidos, recém-nascidos, naquela época, naquela circunstância. Porque o povo hebreu, ele era um povo que estava cativo, mas era um povo tão abençoado que eles cresciam. Quanto mais escravizados eles eram, mais aquele povo crescia. E Faraó, a fim de diminuir a força dos hebreus, ele achava que matando os meninos para que eles não viessem, a ser grande número de homens, de preferência só as mulheres, para que elas viessem a se casar com os egípcios. Então ele lançou esse decreto contra o povo hebreu, que estava sob o domínio e o cativeiro de Faraó. Então ali o bebê de Joquebede, ele estava sob uma ameaça de morte. E o que esta mãe fez, esta corajosa mãe fez, ela escondeu esse bebê. Mas até os 3 meses, depois disso ela não conseguiria mais, iria ser descoberto pelos soldados. Então o que ela faz? Ela coloca o filhinho dela numa cestinha. Ela preparou todo aquele cesto de maneira que a água não entrasse dentro do cestinho, para que houvesse uma segurança para aquela criança. Ela colocou o seu filho no rio Nilo e pediu à sua filha, que ainda era uma menina, ainda criança, que de longe ela ficasse observando onde o cestinho com o seu filho Moisés, ainda bebezinho, onde ele fosse parar. E ele foi percorrendo o rio e chegou até a costa do rio, chegou até as servas da filha de Faraó e a filha de Faraó, a princesa. Chegando até ali, ela se deparou com aquele cestinho, com aquele bebê, e de longe aquela menina Miriam, que era a irmã de Moisés, ela se aproximou, assim nos diz a história bíblica, os historiadores, a palavra assim, elas nos informam que ela se aproximou e até perguntou se gostaria que chamasse alguma escrava, alguma hebreia, para que amamentasse aquele bebê e cuidasse. E assim sucedeu. A filha de Faraó mandou que chamassem uma das israelitas, e assim foi. Miriam foi até a mãe, Joquebede, e a mãe foi até a filha de Faraó, a qual pediu que ela amamentasse, cuidasse, criasse, até que ele viesse a desmamar. E assim que ele estivesse grandinho, ela devolvesse. E assim sucedeu. Joquebede teve a oportunidade de cuidar do seu filho, amamentou o seu filho, cuidou o seu filho, e quando ele já estava um menininho, ela entregou a filha de Faraó, e assim ela o adotou como filho. E assim ele foi criado no palácio, ele foi criado com todas as honras e todos os direitos de um nobre, de um filho de Faraó, adotivo, mas era tratado como filho de Faraó, como filho da filha de Faraó. Então ali ele cresceu e houve toda uma história após isso. Ele acabou cometendo um homicídio e teve que fugir do próprio Faraó, e foi a partir dali que Deus tomou Moisés como um grande líder e libertador do povo hebreu. Mas nós estamos falando de Joquebede, desta mãe. Quem foi esta mãe? Então eu quero trazer hoje para você as características desta mãe, Joquebede, uma mulher que, mesmo diante do grande perigo que ela e a sua família corria, e do risco que o seu filho corria, ainda assim, ela se movimentou. Ela foi uma mulher de atitude. Ela não murmurou, ela não ficou parada sem fazer nada, ou ela simplesmente fez o que a maioria das mulheres fizeram, que foi colocar e jogar os seus filhos e permitir que seus filhos fossem mortos, porque não havia o que fazer. Eles eram escravos.
mas ela escondeu a criança e ela colocou a criança em segurança, uma suposta segurança, mas quando Deus está no negócio, então tudo concorre para o bem daqueles que amam e temem a Deus. E Deus estava no negócio, porque Deus tinha uma promessa para a vida de Moisés, né? Então, quando Deus está no negócio, a vitória é sempre certa, basta esperar. Então, eu tenho algo para te dizer hoje, mãe, pai, mãe, tem salvação para a sua casa, sim. Tem salvação para os seus filhos, sim. Tem salvação para a sua vida. Nada está perdido. Houve salvação para Moisés ali. Houve salvação para aquela casa. Tanto que, quando Moisés cresceu, tornou-se um homem, um libertador do povo, ele teve os seus 2 irmãos. Arão, como sacerdote, foi tomado como sacerdote, como um sumo sacerdote, e Miriam, que também foi um braço direito do irmão. Então, houve uma exaltação da parte de Deus para aquela família foi usada nas mãos de Deus, foram instrumentos na mão de Deus para colaborar e retirar o povo do Egito e transportá-los, guiá-los até a entrada para a terra de Canaã. Eles não entraram, mas Josué tomou a frente e concluiu aquilo que foi começado por Moisés, juntamente com seus irmãos e com todos os outros anciãos e todos aqueles que o próprio Deus mandou e levantou para que estivessem ao lado de Moisés. Então, minha querida mãe, minha querida mulher, tem salvação para a sua casa, sim. Joquebede, lembre-se sempre dela quando você estiver passando por um período difícil, um período onde você não vê saída, onde você não vê uma situação favorável, quando você não vê uma situação que você tenha a possibilidade de fazer algo, quando você se vê sem chance, sem chão, totalmente sem nenhum tipo de provisão. Creia que Deus ele vai te dar estratégia, Deus ele vai te dar sabedoria. Foi isso que aconteceu com Joquebede. Ela teve inteligência vinda do céu, ela foi uma mulher inteligente, ela teve uma estratégia para proteger o seu filho. Então proteja a sua cria, proteja seus filhos, peça a Deus que ele vai te dar sabedoria, vai te dar estratégias para que a salvação ela entre dentro do seu lar, para que a salvação alcance os seus e eles sejam guardados e que todos os planos e projetos de Deus para a vida dos seus filhos, para a sua casa, elas vão se concretizar. Então seja como Joquebede, uma mulher zelosa, uma mulher corajosa, uma mulher inteligente, uma mulher calma, porque ela teve calma. Imagina uma mulher atribulada, atormentada, ela não conseguiria fazer o que Joquebede fez. Mas Joquebede, ela manteve o domínio próprio, ela conseguiu manter a sua estrutura para poder lidar com aquela situação. E ela não murmurou, ela não pôde revelar a sua verdadeira identidade ali, e ela concedeu, ela teve que entregar o seu filho, mas ainda assim, eu acredito que em tudo ela glorificou a Deus, porque os planos de Deus se concretizaram na vida daquela nação e na vida de Moisés, porque ele teve uma mãe que se movimentou a favor da vida do seu filho. Então, não fique de braços cruzados, lute, continua lutando, porque a vitória é certa. A vitória é certa, a vitória é do povo de Deus. Amém? Um beijo no seu coração e seja abençoada com essa palavra.